Bem-vindos à Política de Fim de Semana, o nono episódio, numa semana em que se demitiu um assessor do Primeiro-Ministro por ter sido condenado num processo judicial, um presidente de uma Câmara Socialista suspeito de corrupção e um vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, exatamente pelo mesmo motivo. Estranhamente, esta semana não houve nenhuma demissão de nenhum ministro. Esta semana, através de denúncias de alguns médicos do Hospital Fernando Fonseca, que é conhecido como Amadora Sintra, soubemos de casos extremamente preocupantes, especificamente 22 doentes operados que morreram ou ficaram mutilados por más práticas da equipa cirúrgica, nomeadamente por operarem tumores que não existiam. São inúmeras as situações que foram descritas, eu vou passar só algumas delas para terem noção do quão inacreditável isto é. Um doente de 60 anos que foi operado ao baço e acabou por morrer, por sangrar até à morte, após 15 transfusões de sangue. Um outro doente que foi operado para um tumor no pâncreas que afinal não existia. Um outro doente que fez radioterapia e também não tinha nenhum problema oncológico. E com tudo isto que se tem passado no Serviço Nacional de Saúde, ainda ouvimos o Partido Socialista a gabar-se do enorme investimento e do extraordinário que tem feito pelo Sistema Nacional de Saúde. Mas depois assistimos a isto, e assistimos a casos como o do Hospital de Braga, que foi notícia esta semana, que quando era gerido pelo privado, não custava dinheiro ao Estado e funcionava bem. Agora que passou a ser de gestão pública, deixou de funcionar como deve ser, custa milhões de euros ao Estado e ainda por cima, esta semana soubemos que foi alvo de buscas da Polícia Judiciária por contratos ilegais. Portanto, sobre o Amadora Sintra também queria dizer isto. Eu fico ainda mais preocupado porque sei que a Câmara Municipal de Sintra, onde eu sou vereador, tem investido e despendido milhões de euros para apoiar este hospital. E estas situações relatadas são estruturais e isto reflete bem o estado da saúde em Portugal. Tivemos greves e manifestações de professores durante esta semana. Na minha opinião, os professores têm toda a razão nestas suas reivindicações, sobretudo sobre o regime de recrutamento e, em particular, sobre a sua mobilidade, que é um problema desde sempre. Mas o Ministério Público decidiu ir investigar a forma e os pagamentos que são feitos por estes dias de greve aos professores. Eu estou do lado dos professores, sem dúvida, são uma das profissões mais maltratadas pelos sucessivos governos e cada vez menos respeitadas pela sociedade, apesar da importância fundamental que têm para todos nós. É uma pena que só se manifestem agora e não o terem feito entre 2015 e 2019, não sei porquê, mas fica só este registro. Mas neste bocadinho já percebemos o estado em que está a educação e o estado em que está a saúde em Portugal, que são duas pedras basilares da nossa sociedade. Discutiu-se esta semana na Assembleia da República a questão das multas que tantos portugueses recebem e que tantos problemas dão aos portugueses por causa dos pórticos das portagens. A iniciativa desceu depois da votação à comissão respectiva para vir a ser discutida. Foi muito bem defendida pela Iniciativa Liberal e tenho que dizer também pelo Bloco de Esquerda, que pedia inclusivamente que se fosse mais longe uma amnistia para quem ainda tem dívidas desta natureza por regularizar. Eu devo dizer que concordo com eles e já explico porquê. Há 3 pontos fundamentais neste tema. O primeiro são os valores astronómicos das multas. Por menos de €1, por 80 cêntimos, €1 e pouco, as multas podem chegar a dívidas de centenas de euros. E cada pórtico dá origem a uma multa diferente. Portanto, uma pessoa nunca faz uma viagem sem passar por mais do que um pórtico, portanto, podem ver até aos valores a que estas multas podem chegar. O segundo ponto é ser a autoridade tributária o cobrador destas empresas privadas, que não faz sentido. Estamos a utilizar recursos públicos para ajudar empresas privadas, que não faz todo sentido. A autoridade tributária não pode ser, como um deputado disse, ou uma deputada, não me lembro, não pode ser o cobrador de frac das empresas privadas. O terceiro ponto, que é o mais grave de todos e que ninguém na realidade falou, porque se calhar também não tem conhecimento e não lhe chegou, eu recebi algumas provas disto, é que o Estado não é uma pessoa de bem e eu aconselho todos os que recebem estas multas, inclusivamente eu vou fazer isso, com os que já paguei, para guardarem estes documentos durante algum tempo, porque eu recebi provas de pessoas que pagaram a multa e meses depois recebiam a mesma multa para pagar. Cartas da autoridade tributária. Se os portugueses não estão atentos, pagam e deitam fora os documentos e os documentos que recebem do pagamento das multas, correm o risco de vir a pagar várias vezes a mesma multa. Não é desta forma que o Estado se devia financiar, isto é uma vergonha e, deliberado ou não, é um roubo aos portugueses. Eu concordo com o Bloco de Esquerda, as multas deviam ser anuladas, os pagamentos destas multas às finanças e os planos de pagamentos que muitos têm que fazer deviam ser cancelados e com um pedido de desculpa. E devia ser encontrada uma forma de pagamento que fosse mais justa e que não seja pensada apenas para prejudicar os portugueses, sobretudo aqueles que não aderem à Via Verde, como eu, posso dizê-lo, que é um equipamento que é mais uma empresa privada que detém
um monopólio neste setor. Nesta discussão, o PSD esteve muito mal, na minha opinião, ao dizer que amnistiar estas multas seria um mau exemplo e injusto para todos aqueles que no passado as pagaram. Isto é uma patetice. Se algo está a ser mal feito até agora e que já prejudicou muita gente no passado, aliás, é exatamente esse o motivo que devemos parar e melhorar. É exatamente por isso. Porque prejudicou tanta gente, tem que se parar e melhorar a partir de agora e parar de prejudicar aqueles que ainda estão a ser prejudicados. Muito mal o PSD neste ponto. Para terminar, uma nota sobre o projeto de voto que Augusto Santos Silva levou à Assembleia da República sobre os acontecimentos de Brasília. Mais uma vez, na linha daquilo que eu tenho dito, Santos Silva procurou agradar à esquerda na senda da sua campanha presidencial, que já começou com 4 anos de antecedência. E aproveitou também, por motivações puramente ideológicas e taticistas, atacar o Partido Chega e André Ventura. E na realidade ele conseguiu, porque o André Ventura mordeu o uísque e teve uma intervenção muito atabalhoada de início e acabou por não conseguir passar uma mensagem que eu já aqui passei a semana passada e que é extremamente importante e real, que é o facto desta esquerda ser incapaz de condenar o que se passou no Brasil em 2019, quando Dilma Rousseff perdeu as eleições, o que se tem passado no Peru, e se passou no Peru, o que se passou no Chile, o que se passou na Colômbia, na Venezuela. Sobre isto a esquerda não diz nada. E aliás, mesmo sobre a guerra na Ucrânia, sabemos bem quais foram as posições de uma parte da esquerda portuguesa. E quando Ventura diz que compreende os revoltados, basicamente o que ele está a fazer é minimizar aquilo que aconteceu, além de desculpabilizar quem o fez. Nada justifica a violência e não podemos ser democratas e defender a democracia quando ganhamos eleições. Isso não é ser democrata. Ventura acusou Santos Silva de não ter feito também um voto sobre o que se está a passar no Peru. E eu deixo aquela pergunta que é a pergunta lógica depois de ouvir esta intervenção de André Ventura. Porque não fez ele esse voto? Porque que o Chega não apresentou um voto a condenar o que se passou no Peru? Isto era... Podiam assim apontar o dedo a alguma posição menos coerente dos outros partidos. E é assim que se faz política na Assembleia da República. Sem dizer patetices, sem ofender ninguém, pô-los a tomar as suas decisões e a mostrarem aquilo que são. Hoje ficamos por aqui. Abraços a todos e até à próxima semana.